Galera, sejam todos bem-vindos à aula 2 de algoritmos, onde estamos vendo um pouquinho de tipos de dados. É o nosso tema dessa aula. Bem, eu queria só introduzir aqui com alguma coisa que pode ter sido dúvida para os colegas nas aulas, no fórum da aula passada. Eu vi que o pessoal já começou a discutir um pouco sobre isso. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre como funcionam os programas. Na verdade, o computador ele não entende esse código que a gente digita. Ele não entende porque computador ele só entende bits, tá certo? Ele só entende 0 e 1, ele só entende aquela linguagem essencial dos computadores. Então, a gente tem que ter alguma coisa que traduza o código que a gente faz para uma linguagem de computador. E aí sim, o computador possa executar e compreender isso, tá certo? Já na linguagem dele. Tem que ter um tradutor aí, tem que ter algum intérprete, tá certo? Existem 3 formas atualmente: a compilação, pré-compilação e interpretação. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Tradução de programas. Então, esse é o mais clássico, usado pelas linguagens C, C++, Visual Basic, C Sharp. Basicamente é o que? O nosso programador, ele está lá, faz um código e tem o código-fonte dele. Tá? Esse código-fonte, ele clica lá no botãozinho de compilar e é gerado um programinha. Tá? Esse programinha é o que o computador vai executar toda vez. Detalhe, é impossível você voltar, fazer o caminho contrário de um programa pronto, você pegar o código-fonte dele. Por isso que os grandes programas ninguém consegue alterar. Então o cara fez uma calculadora, você não tem como modificar essa calculadora e botar o nome de outro. Então isso tem as suas vantagens. A vantagem é que o código fica próximo da linguagem de máquina, ele é mais rápido para ser executado e mais difícil de ser roubado esse código. Tá bom? Então é a vantagem desse tipo de linguagem. A desvantagem somente é a portabilidade. Cada vez que lança um Windows diferente, você tem que criar outra forma, tem que fazer tudo de novo, tá certo? Então, lançou um Windows diferente, para Windows 32 bits, 64 bits, cada um tem que ser um programa executável diferente, porque ele é pouco portável. O próximo tipo é a tradução de programas, é o que acontece em PHP, JavaScript, por exemplo. O programador faz o código-fonte dele, e esse código é executado instantaneamente pela máquina, através de um interpretador, de uma máquina virtual. Tá? Bem, a vantagem é que você rapidamente digita, já testa, já roda. Quem programa nessa linguagem já sabe, é bem rápido para você testar. Porém, tem uma desvantagem, é a perda de eficiência, tá certo? De desempenho, porque toda vez que você executa, teoricamente o computador vai lá, vai interpretar linha a linha e vai testar isso. Então você acaba perdendo um pouquinho de tempo. Tá? Então é uma desvantagem. E o último tipo é o tipo usado pelo Java, é que a gente faz nosso código-fonte. Esse código ele é compilado, vocês vão ver que a gente digita, clica lá no botãozinho para rodar, ele faz uma compilação, mas ainda não é o código final que o computador compreende. Esse código gerado aqui é um código intermediário, ainda vai ser interpretado outra vez. Qual é a vantagem disso? Se eu tenho outro processo, se eu vou ter que interpretar ele 2 vezes, né? Teve que compilar e depois ainda vou ter que interpretar. A vantagem é que eu posso rodar esse código em qualquer computador, no Linux, no Windows, em Windows 32, 64 bits, basta eu instalar a máquina virtual nesse computador. Por isso que alguns sites pedem a máquina virtual Java, tá certo? Que é justamente para poder executar um código que já foi feito. É bem legal, é bem interessante, dá uma portabilidade. Eu tenho um probleminha que é o desempenho, eu acabo tendo um desempenho um pouco inferior, mas não chega a ser um grande problema, tá certo? O programa vai rodar legal e ainda vai ter uma portabilidade muito boa. E é o tipo que a gente vai estudar de Java. Falando mais um pouco sobre Java, algumas dúvidas que surgiram nos fóruns, tá certo? É os tipos das tecnologias. O Java, como ele se tornou uma tecnologia muito grande, tá? É a linguagem mais usada do mundo hoje, o Java. Então o pessoal dividiu em pacotes. Criaram o Java Standard Edition, que é o JSE, criaram o JEE e tem vários outros, Java ME, tem vários outros, tá? Basicamente, o Java Standard Edition é a edição simples para programar para desktop,
tá? Para tela, para Windows, um só. O Enterprise Edition eu vou ter aí sistemas distribuídos para trabalhar, para fazer um sistema que funcione pela internet entre vários computadores. Então, seria algo mais avançado, tá certo? Para os nossos exemplos, o SE vai ser suficiente, tá bom? Java a gente não chama não exatamente de um produto, mas é uma especificação, porque ela acaba estando em crescimento, em várias outras tecnologias envolvidas, e é uma tecnologia muito rica, tá certo? O JDK que vocês instalaram é um pacote necessário para que eu possa desenvolver aplicações Java. É o Java Development Kit. Então, ele permite que a gente compile as aplicações, ou seja, transforme elas em bytecode, o código que é legível pelas máquinas virtuais Java. Tá bom? Então, a gente resume que Java é uma plataforma completa de soluções para tecnologia, um ambiente de desenvolvimento e uma linguagem de programação. E é isso aí, pessoal. Estou aí com o meu NetBeans 8.02 instalado, tá bom? E vou mostrar para vocês rapidamente como fazer um pequeno projeto, como entender, como colocar várias coisas ao mesmo tempo dentro do mesmo projeto. Vamos lá? Primeira coisa, você criar um novo projeto, botão arquivo, novo projeto. Nesse novo projeto, como a gente instalou uma versão completa, ela tem várias coisas. Mas essa primeira aplicação Java já é o suficiente. Pode clicar em próximo. Aqui ele pede o nome da aplicação, aí ele bota Java Application, mas eu vou colocar aqui qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui teste Java. Eu lembro para vocês tudo junto, sem acento, tá certo? É o ideal desse projeto aqui. Então, colocado esse daqui, você vai ver aqui embaixo que ele diz onde é que vai ficar localizado, tá? Geralmente dentro da pasta de documentos. E ele cria um NetBeans Project. Se você quiser encontrar depois isso, salvar, copiar, vai ficar tudo aqui dentro, tá bom? Mas é automático, a gente nem precisa saber onde é que ele está não, porque eles vão aparecer obrigatoriamente já na lista de projetos. E finalizar, não tem mais o que fazer. É interessante que ele já vai criar uma classe para a gente, tá? Ele criou aqui tudo, ótimo. E já criou uma classe chamada Teste Java. Observe o que a gente tem aqui, o nosso projeto Teste Java. Pacotes de código fonte, aqui dentro dessa pastinha onde vai estar tudo nosso. E bibliotecas a gente não mexe, tem um bocado de coisa aqui, mas é relativo às partes internas do Java. Bem, o que importa para a gente é esses pacotes. Atualmente temos um só pacote. E dentro desse pacote, que é como se fosse uma pastinha, a gente tem testejava.java. Esse é o nosso arquivo, é o exemplo de uma coisa que a gente tenha, tá bom? E se você der 2 cliques, ele vai abrir desse lado. Tem aqui a abinha que você pode fechar. Eu vou fechar este e reabrir quando você quiser, aqui dando 2 cliques aqui em Teste Java. Bem, temos comentários. Essa parte cinza são comentários, observações que não interferem no código. Se você desejar apagar, apague. Eu vou apagar aqui para que fique mais limpinho o nosso código. E esse daqui também, que começa com //, também é comentário. Aqui no meio é o importante. É aqui onde a gente vai digitar o nosso código. Alguém pode perguntar, mas o que é essas coisas aqui? O que significa isso e esse daqui? Em breve a gente vai aprender isso quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre orientação a objetos. Por agora, a gente precisa entender que a gente vai colocar o nosso código aqui. É o importante, tá certo? O que a gente for testar, a gente vai digitar sempre aqui. Por exemplo, na nossa apostila, o primeiro exemplo da gente é o systemout.println. E aqui no meio a gente coloca Olá Mundo, tá? Olá Mundo. E esse é o nosso código inicial, tá bom? Para rodar isso daqui, eu poderia usar esse botão verde, mas esse daqui executa o projeto inteiro. Eu vou recomendar a vocês que vocês sempre cliquem aqui no nome do arquivo que vocês querem executar, botão direito nele e clique na opção executar arquivo, tá? O atalho Shift F6. Quando você faz isso, o Java vai ser executado e vai aparecer aqui embaixo a sua resposta, exatamente o que você pediu. Esse código aqui serve para imprimir algo na tela e realmente foi impresso. O programa foi executado com sucesso, tá bom? Se der algum erro, se você digitar alguma coisa errada aqui e tentar rodar esse código, tá? Ele vai dar algum erro aí e não será possível terminar a execução. Você sempre vê aqui que ele tem um códigozinho de um erro, ele diz, às vezes ele mostra uma lâmpadazinha e tenta ajudar a gente, é bem legal, tá bom? Dizer alguma recomendação de como resolver esse problema. Bem, quando você quiser fazer o seu segundo exemplo,
aí você vai precisar criar uma nova classe. Então, eu vou vir aqui no meu pacotezinho, botão direito, novo, classe Java. Aí eu vou botar aqui outro código. Eu invento o nome que eu quiser, tá certo? Aqui não tem problema. A única coisa é sem acento, sem espaço, tudo junto, tá bom? E você pode clicar em finalizar. Agora ele abriu de novo. Também vou apagar os comentários. E se vocês observarem, o código ficou igual a esse. Só falta uma coisa. Essa linha aqui do public static void main. Essa é obrigatório para que uma classe seja executada. Então eu vou copiar desse e vou colar aqui. E como eu disse, é obrigatório ter esse daqui. Agora os meus códigos estão iguais. Só muda o nome das classes, tá certo? Mas os dois têm o public static void main aqui, tá certo? Só mudou o nome das classes. Bem, nesse outro eu faço o que eu quiser aqui. Eu posso digitar meu novo código, uma segunda atividade, tá? Eu vou botar aqui meu nome é, e numa segunda linha vou colocar aqui Ari, tá bom? Quando você for executar esse código agora aqui, basta clicar com o botão direito e executar arquivo. E ele vai executar exatamente da forma que tinha lá, tá certo? A atividade de vocês agora é olhar a apostila, ler toda, compreender o que está sendo dito ali e voltar para o Java, vir para cá e praticar isso, tá certo? Dentro desse código, dentro desse bloco, você escrever aqui o código que está lá na apostila, praticar um pouquinho para que a gente comece a compreender o mundo da programação Java. Só revisando então o que a gente acabou de ver lá no vídeo anterior, quando a gente usou o NetBeans. Essa é a nossa classe inicial, mas a gente limpa ela, deixa ela dessa forma, esse é o importante, tá bom? E o código a gente coloca nesse meio aí. Se você vê barra barra, a gente considera isso como um comentário, essa linha vai ser desconsiderada, serve apenas para que a gente escreva alguma coisa, ou então a linha errada você pode botar um barra barra, ela vai ser desconsiderada e não vai dar mais erro. E eu posso fazer um comentário em bloco através de barra asterisco, depois faço o meu bloco de textos e por fim asterisco barra, ele vai finalizar o comentário, vocês podem até testar isso. Tá bom? E o nosso primeiro exemplo, que vocês já viram lá no vídeo, é o primeiro exemplo do Olá Mundo. Tá bom? Alguns detalhes para a gente finalizar. O código deve ficar dentro do main, obrigatoriamente, tá? Entre o abre chaves e fecha chaves. Toda linha de programação tem um ponto e vírgula no final, vocês perceberam? Então isso para indicar que terminou essa instrução. Não esqueça do ponto e vírgula, senão ele vai dar um erro. E sempre que a gente tiver um texto literal, ele vai estar entre aspas, tá? Como Olá Mundo, ele vai estar entre aspas. Algumas variáveis não estão, os textos sempre estão entre aspas, tá bom? Pois é isso aí, pessoal. Bom trabalho para vocês e até mais.